Bem, pessoal, na última aula então, a gente viu a parte de força e a parte de coenergia. Então, hoje a gente vai estudar a parte de sistemas multi-excitados. O sistema multi-excitado é um sistema com mais de uma fonte de excitação eletromagnética. Então, a gente começa a ter um sistema em que ele é multiporta, que a gente chama, né? Então, eu tenho um sistema com mais fontes de fluxo, né? Tem uma fonte 1, um fluxo 1, um fluxo 2, um fluxo 2, normalmente para uma única saída mecânica. Posso dizer que a saída mecânica pode ser em torque, velocidade, em torque, posição, força e deslocamento linear. Porque eu tenho um meio de conversão magnética. Aqui eu vou voltar na pergunta do Matheus, que ele perguntou por que a indutância fica só em parâmetros geométricos? O que é isso? Parâmetros físicos. É o seguinte, que a indutância não vai depender de nenhum dos sinais que você tem aqui. Ela não vai ser uma função dos sinais. O que são os sinais? São as variáveis físicas que, de alguma forma, estimulam aquele sistema. Ou são uma resposta daquele sistema. Existem as variáveis físicas, que não são variáveis, que são grandezas intrínsecas do sistema físico, que são os parâmetros. E existem variáveis que estão sendo transmitidas e modificadas através daquele sistema físico, que são os sinais. Então, por exemplo, se eu tenho um indutor, sei lá, vou pensar que esse transformador seja um indutor simplesmente. Ele vai ter um núcleo com uma área de seção fixa, vai ter um comprimento fixo, um entreferro fixo, vai ter uma permeabilidade magnética fixa. São grandezas físicas, fixas, dentro daquilo que o sistema físico propõe. Agora, eu posso vir aqui e excitar esse sistema com um sinal. Pode ser um sinal de tensão, de corrente. Né? A tensão e a corrente não é intrínseco do sistema. Ela é algo extrínseco, algo externo, que eu venho, por exemplo, se eu excito em tensão, ele vai me dar uma resposta em corrente. A corrente vai ser uma reação natural da tensão aplicada. Se eu dou uma resposta em corrente, se eu excito em corrente, ele vai dar uma resposta em tensão. A tensão e a corrente são sinais. Assim como o fluxo é um sinal, assim como a força é um sinal, assim como o torque é um sinal, assim como a velocidade é um sinal. São variáveis que estão mudando, são variáveis, são grandezas que vão, de alguma forma, perturbar esse sistema físico. Agora, por exemplo, a resistência é um parâmetro, a relutância é um parâmetro. Por quê? Porque elas são variáveis físicas, elas são o sistema em si que está recebendo essa excitação ou não. Certo? Então, quando tem um sistema magneticamente linear, a indutância não vai variar com um sinal que é colocado nela. Agora, se você tem um sistema magneticamente não linear, a indutância varia com a corrente. Ela não é constante. Ela é um parâmetro físico, mas que depende do sinal que é aplicado nela. Por causa da saturação. Entende? Essa é a ideia. Pense que o parâmetro é como se fosse essa sala. Vocês são sinais dentro dessa sala. Vocês modificam ela, vocês podem empurrar, vocês estão usando ela, vocês estão perturbando a sala. Quando vocês saem, a sala continua a sala. Porque a sala é um parâmetro físico de um sinal que somos nós que estamos perturbando ela. Ou pensem na minha voz é um sinal, mas o ouvido de vocês é um parâmetro físico. Ele está ali. Só que existe um som interno dentro do ouvido que é perturbado por causa da minha voz. O ouvido continua ali. Ele não depende da minha voz. A minha voz, ela influencia de alguma forma no ouvido de vocês? A não ser que eu faça um ruído tão estremecedor que exploda o ouvido de vocês, ele não vai afetar como é que é o ouvido. Assim como a minha aparência não vai afetar a visão de vocês.
O olho de vocês é o sistema ocular. Ele tem contato com sinais de luz, como o sinal que vocês estão vendo refletidos na minha imagem dentro de vocês. E isso vai produzir um efeito no cérebro de vocês que vai associar essa imagem com coisas conhecidas. Certo? Tudo funciona assim, tudo são sinais e sistemas. Sinais são grandezas que variam e sistemas são grandezas que ficam... Podem variar no tempo? Posso ter um sistema variante no tempo? Posso ter um sistema não linear? Posso. Mas, de toda forma, esse sistema vai ter parâmetros intrínsecos dele. Certo? Agora o sinal é o sinal, é algo independente. Beleza? Bem, o sistema então é um sistema agora multi-excitado, ou seja, ele vai ter mais de uma entrada. Posso ter N entradas. N fontes de excitação. O aumento de fontes de excitação do sistema magnético causa uma melhora na resposta mecânica. Tá? Se eu penso no sistema motorizado. Se eu penso no sistema gerado, eu consigo, a partir de um único sistema mecânico, ter múltiplos sinais eletromagnéticos. Certo? Então, é muito mais vantajoso os sistemas multi-excitados. Né? Eles permitem maior qualidade no sinal mecânico de saída. Certo? Então acaba sendo mais interessante desse ponto de vista. Bem, vou dar um exemplo. E aqui eu já vou entrar em sistemas rotativos. Tá? Eu vou partir por dois exemplos no primeiro momento. Dois casos que você considere. Certo, sistema abaixo. Determine para determinar o torque que vai acontecer nesse sistema. Né? Se a gente for perceber aqui, esse fluxo, ele vai seguir esse caminho aqui. Então ele vai tender a empurrar nesse sentido esse sistema magnético rumo ao alinhamento. Aqui é um sistema monoexcitado ainda, tá? Eu só tenho uma fonte de excitação que é essa bobina aqui. Certo? Bem, uma informação importante, né? É que assim como a força é derivada da coenergia em relação à posição, o torque é derivado da coenergia em relação a θ. Aqui eu vou supor esse sistema magnético linear, tá? Bem, então a gente sabe que a coenergia ela pode ser, se o sistema é magneticamente linear, expressa por um meio de L, nesse caso, que vai ser uma função de θ, vezes a corrente ao quadrado. Certo? Aqui eu estou considerando uma corrente de excitação fixa, uma fonte de corrente que eu estou jogando aqui. Certo? Então, a corrente não vai variar independentemente do que acontecer. Né? Eu posso supor que essa corrente seja uma I de T. Ela varia no tempo, mas não varia em função da posição.
Então, o torque pode ser considerado como sendo I quadrado sobre 2 vezes a derivada da indutância em relação à posição. Então, aqui já está. Aí, meu grande objetivo é encontrar a indutância em função da posição. Encontrando essa indutância, eu consigo descobrir quem que é o nosso torque. Vamos pensar nessa indutância, né? Ela vai ter aqui, nesse êmbolo, eu vou ampliar isso aqui lá. Posso pegar aqui? Ó, vou deixar aquela área ali bem grande. De tal forma que essa distância aqui, G, ela é constante, apesar de ser os dois são como se fossem partes de um círculo, né? Eu vou desprezar também o espraiamento, né, do fluxo. Então, qual que é a relação para a indutância mesmo? A gente viu semana passada. L vai ser igual a N quadrado sobre R. Se a gente for já escrever, vai ser N quadrado menos L vezes A sobre R. Um certo comprimento L. Certo? Então, normalmente, né, esse comprimento L, ele vai ser um entreferro. Uma espécie de entreferro. A indutância vai estar associada a essa realidade. A questão aqui é a seguinte. Nesse caso específico, né, eu tenho que considerar uma realidade dupla. Né? Aqui eu considerei esse entreferro assim, né? Mas se vocês observarem, ele tem duas situações bem extremas. Né? Eu posso ter um entreferro assim, acompanhando certinho, né? Ou eu posso ter um entreferro assim. Acompanhando menos. Certo? Então, nesse caso, eu vou ter um entreferro G, um tamanho aproximadamente fixo. Aqui eu vou ter deixa eu ter feito de vermelho aqui. E aqui ele vai ser um interferro basicamente constante. E aqui ele também vai ser um interferro constante, que eu vou chamar de G1. Aqui eu vou chamar de G2, que não vai ser constante, eu vou aproximar G2 para uma constante. Ele não vai ser constante, eu precisaria pegar a relação entre as duas, entre o arco e a reta, né? Mas eu vou assumir que ele vai ser aproximadamente constante, para facilitar mais o problema, senão eu vou complicar mais ainda. Bem, diante dessa realidade, né, a gente observa que eu tenho eu tenho uma indutância mínima e uma indutância máxima. Por quê? Quanto menor o entreferro, maior a indutância. Ela é inversamente proporcional ao entreferro. Então eu tenho um caso, que eu vou chamar essa daqui de L1, G1, em que a indutância vai ser, né, no caso L1, a indutância vai ser N ao quadrado menos 0 A sobre G1. No caso
L2, eu vou ter a indutância sendo N ao quadrado menos 0 a G2, é a indutância mínima. Mas vocês observam que sempre vai ser indutância G2. A diferença é que essa indutância G2 ela pode chegar ao nível de indutância G1 ou não, certo? A questão é que ela está variando com a posição θ do nosso ângulo. Então tem um ângulo θ aqui. E esse ângulo θ varia dessa forma. Certo? De tal forma que em θ 0 graus eu tenho a menor indutância. Sim. Em θ 90 graus eu tenho a maior indutância. Certo? E aí, vamos pensar, como é que eu junto essas coisas? Como é que eu junto essa informação? E aqui vocês percebem que ela vai variar de alguma forma com um círculo. Eu faria uma média entre as duas, porque se as duas têm 90 graus de diferença... Mas será que eu não estou aproximando demais de uma média? Estou aproximando já se que você isso conseguir saber uma coisa geral. Até porque eu preciso da indutância em função do ângulo, né? De poder ter um torque. Se eu tiver uma indutância média fixa, eu não vou variar em função do ângulo e, consequentemente, não vou ter torque. A questão é que a energia está variando com o ângulo. E se a energia está variando com o ângulo, eu preciso encontrar uma expressão para essa indutância em função do ângulo. Vamos pensar um pouquinho. Essa indutância ela é menor com θ 0 e maior com θ 90. O seno de θ. Isso é associado a que tipo de função, normalmente? Seno. O seno. Normalmente o seno ele é maior menor em 0 e maior em 90. Aqui, faz diferença se o êmbolo está para cima ou está para baixo? Não, não faz diferença no sentido. Então, na verdade, 0 e 180 é a mesma coisa e 90 e 270 é a mesma coisa. Certo? Então tem que levar isso em consideração na elaborar a função também. Pode ser que isso importe, pode ser que isso não importe, depende do caso. Então, não importa. Vamos marcar essa observação aqui então. Indutância máxima. 90. Indutância mínima em 0 e não importa o lado do êmbolo. Então, na verdade, ele tem máxima em 90 e 270 e mínima em 0 ou 180. Certo? Então, existe um valor constante nessa indutância? Existe. V2 é sempre parte da indutância. Lá no YouTube, quando vocês forem, vocês dão um zoom, sabe, no vídeo, para às vezes o 4 vocês não enxergarem ali. Escreve. Beleza. Eu vou apagar aqui só. Deixa eu tentar compor essa expressão. Então, vou tentar compor essa indutância. Eu tenho que a minha L de θ vai ser igual, então. L2 é fixo. Então eu posso supor que o L2 seja sempre aqui. Agora, o valor máximo é o L1, certo? Sim. Só que se eu adicionar L1, eu vou estar colocando um valor maior do que o valor máximo, né? Porque se L2 mais L1 dá um valor bem maior. Eu tenho que somar a diferença de L1 para L2. Se eu somar essa diferença,
eu consigo encontrar o valor máximo no melhor caso, digamos assim, certo? E aí, se eu tiver 0 graus, esse termo aqui vai ser 0. Se eu tiver 90 graus, esse termo aqui tem que ser 1. Percebam que eu tenho um problema aqui, porque normalmente a função senoidal, qual é o valor mínimo da função senoidal? Ou cossenoidal? Zero. Não. É? Menos 1. Menos 1. Então, se eu fizer dessa forma diretamente, eu não vou conseguir ter o mínimo. Eu vou ter menos que o mínimo. Né? Por quê? Porque o mínimo vai ser um caso em que esse vai diminuir dessa diferença, vai ficar com menor do que o meu L2 original. Certo? Então, um jeito de eu resolver isso é eu considerar que eu tenho, em vez de ser dessa forma a expressão, é um L2 mais um L1 sobre 2 menos um L1 menos um L2 sobre 2. De tal forma que, se esse cara aqui der calma, L1 sobre 2. Vamos lá, vamos testar, fica mais fácil. Se esse cara aqui for menos 1, a resposta tem que ser L2, certo? Então, se eu tenho isso daqui vezes menos 1, isso daqui tem que me dar L2 mais alguma coisa que, isso daqui se for L1 menos 1 de cara, eu vou ter 2 L2 menos L1. Não é a resposta certa. Se eu tenho L2 menos L1 sobre 2 mais L1 menos L2 sobre 2 não vai dar certo também. Isso aqui vai ficar menos, mais. Aqui eu mato o... Ah não, dá certo sim. Porque daí que eu tenho... Aqui tem que ser mais também. Aí ele vai ficar um mais o outro, vai cancelar o L1 e vai sobrar L2 sobre 2 menos L2 sobre 2 vai dar L2. Então, se eu faço L2 menos L1 sobre 2, quando dá menos 1, vai dar L2. Quando for mais 1, vai dar L1, que é o valor máximo. Deu para pegar a ideia? Se a função que multiplicar isso daqui, esse termo, for menos 1, eu tenho L2, que é o valor mínimo. Se a função que multiplicar esse termo aqui for mais 1, eu tenho o valor máximo, que é o que eu quero. Certo? Beleza? Então, meu L de θ vai ser L2 mais L1 sobre 2 mais L1 menos L2 sobre 2 vezes alguma coisa. Que coisa é essa? Provavelmente um seno. Um seno do quê? O θ, que vai estar na notação lá. Se eu colocar θ aqui, 1 em 0 vai dar quanto essa função? Vai dar 0. Essa é a primeira frase. Aí quando der 180, isso daqui vai dar... O zerinho. Vai dar menos... Vai dar 0 também. Se eu colocar 90, vai dar 1. Se eu colocar 270 ou menos 90, vai dar menos 1. Não vai bater com as especificações que eu queria colocar. Eu quero uma função que em 0 ou 180 me dê menos 1 e em 90 ou 270 me dê 1 positivo. Que função será que é essa?
Em 0 dá menos 1, 180 dá menos 1. E 90 e 170 dá 1. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, como eu tenho que trabalhar com ângulos duplicados, eu tenho quase que uma volta inteira em 180 graus, porque as duas me dão o mesmo valor de novo. Então, em metade dos ângulos eu tenho uma volta inteira. Então, na verdade, eu estou dando uma função que está associada com 2θ. Sempre que não importa o lado da expressão, essa expressão vai estar associada com 2θ, ou com 4θ, com 6θ, enfim, né? Por quê? Porque eu tenho uma função em que aqui eu fiz um ciclo inteiro. Certo? E esse ciclo inteiro, então, se eu tenho seno de 2θ, esse seno de 2θ em 0 continua sendo 0. Para 180 também é 0. Certo? 2θ em 90 dá 2 vezes 90, 180 vai me dar 0. Então esse cara aqui direto vai me dar 4 zeros de uma vez. Certo? Não é muito legal. Se eu usasse um cosseno aqui, cosseno de 2θ, cosseno de 0 ele é 1. Então cosseno de 2 vezes 0 vai me dar 1. Cosseno de 2 vezes 90 vai me dar cosseno de 180, que é menos 1. Então, se eu trocar o sinal, aqui em 0 vai me dar 1, mas o sinal negativo fica como se fosse menos 1. Em 180 vai me dar 360, 360 é 0, vai me dar menos 1 de novo. Em 90, 2 vezes 90 é 180 dá menos 1, só que com o sinal negativo fica mais 1. Em 370, que é menos 90, fica menos 180, que seria menos 1, só que com o sinal negativo fica mais 1. Então essa função fecha com todos os valores. Essa é a função que a gente quer. Ok, isso aí é ouro, viu? Isso aí, eu vou dizer, não acha em lugar nenhum do planeta. Alguém explicando isso com calma, né? Todo mundo vai dar essa expressão pronta. E eu cobro isso na prova. Explicação também. Boa expressão. Eu não vou deixar vocês usarem formulário, né? Então, podem decorar, mas assim, vocês vão ver que eu vou ter infinitos casos aqui. Na primeira prova não, só vai ter esse caso, né? Agora, na segunda prova, vocês vão encontrar lutanças assim... A geometria das máquinas vai ser a... Eu organizei a prova, pessoal. A primeira prova, capítulo 3. Então, tranquilo. A segunda prova, capítulo 4, já é mais pesado. No 4, no caso aqui, tem os apêndices ainda, né? Essa prova a gente não vai poder dar formulário. Não. Ô, professor, E eu não vou dar fórmulas. é menos cosseno. A função é menos cosseno de 2θ. Tirar um tamanho. É que ali tá 100 meses. Mas aí eu coloquei o menos aqui, né? Porque tinha um mais aqui no meio, geralmente, e passei o menos pra Quem frente. que é o poeta da turma para fazer alguma coisa para a gente memorizar a forma? Mais importante que memorizar a fórmula é entender o conceito. Se você entender o conceito, você não precisa memorizar a fórmula, porque a fórmula vem naturalmente. Então, por exemplo, torque é derivada da com energia em relação à posição, a força é derivada da com energia em relação à posição também, posição linear. Indutância é sempre um valor de espiras ao quadrado multiplicado por um μ0, uma área, um μ, né? Uma permeabilidade, uma área, diretamente proporcional a isso, inversamente proporcional ao comprimento. Normalmente, esse comprimento me interfere. Depois a gente vai ver que vai ter mais um fator geométrico aqui influenciando, né? Mas esse fator geométrico a gente vai ver depois. Por enquanto a gente não vai se preocupar com esse fator geométrico. Por enquanto, eu estou aproximando que isso daqui é igual. Eu não preciso me preocupar com esse fator geométrico. Eu poderia calcular o fator geométrico aqui do caso mínimo. Ele tem um fator geométrico envolvido. Certo? O L2, né? Eu disse que o L2 é isso daqui. O L2 não é isso daqui. Toda essa expressão para cá está certa. Mas o L2 aqui está errado. Aqui eu tenho um fator geométrico entre um círculo e uma reta. Eu não calculei esse fator geométrico ainda. O objetivo agora é que vocês entendam onde é que eu cheguei nisso daqui.
Isso daqui, pessoal, aqui a gente chama também de polo saliente. Tá? Existe um nome para esse tipo de sistema, né? Por quê? Porque ele não é totalmente cilíndrico, ele tem saliências dentro da sua construção. Tá? Existe o polo liso, que é o polo totalmente cilíndrico. Tá? Aí, esse polo saliente ele tem o que a gente chama de relutância variável de posição, ou, no caso, a indutância. Né? Então, ele tem uma parte dessa indutância dele, isso aqui é a única indutância dele, isso aqui é uma indutância própria, tá? Que é a indutância da bobina em relação a ela mesma. A gente já vai ver o conceito de indutância mútua, porque a gente vai ver já duas bobinas. Né? Mas, aqui a gente tem o que a gente chama de indutância própria. Tá? E essa indutância própria, normalmente, se o sistema não tem polos salientes, se o sistema tem polos lisos, a indutância própria nunca vai depender da posição. Agora, se o sistema tem polos salientes, a indutância própria também depende da posição. Tá? Isso aqui é uma indutância própria. E eu não estou considerando aqui, pessoal, o espraiamento. Se eu tivesse considerado o espraiamento, eu ainda teria uma indutância de dispersão associada a isso daqui. Eu não considero o espraiamento. Estou dizendo que isso aqui é uma indutância de tipo magnetizante, ou seja, uma indutância que só considera por onde vai ser a passagem do fluxo magnético regular. Existem fluxos que passam irregularmente. Esses fluxos são os fluxos que a gente associa a uma indutância de dispersão, que são fluxos dispersos. Certo? Essa é uma indutância própria que é totalmente magnetizante. Eu posso apagar esse lado aqui, enquanto isso? Tirar essa cena aqui, ó. Aquele de cima, o L2 é o mínimo e o L1 é o máximo. L2 é o mínimo e L1 é o máximo. Que eu posso chamar de... Posso chamar de um LA e aqui de um LB. Normalmente os livros dão LA e LB. E aí, LA seria um L mínimo mais um L máximo de 2. E o LB seria o L máximo menos o L mínimo sobre 2. O BIM, no exemplo dele 3.8, ele já dá direto essa expressão. Eu nem supõe que você... Como você chega nessa expressão, né? O FITS também. Os dois já dão direto a expressão como LA mais LB, ou menos LB, dividido por 2,2. Eu gosto de explicar onde ela vem. Tem indutância máxima, tem indutância máxima. Tinha um relógio, não esqueci de trazer na aula de vocês. Eu lembro de trazer em outras ocasiões na aula de vocês, justamente eu esqueci esse relógio. 36 já.
Beleza? Eu vou continuar então, posso? Bom, o torque vai ser a força quadrada sobre 2 vezes a derivada da indutância em relação à posição. No nosso caso, eu tenho só uma indutância, eu tenho só um torque. Vezes a derivada de quem? Eu vou chamar de LA menos LB vezes cosseno de 2θ. Derivada da constante posso fazer isso passo a passo? Quadrado sobre 2 vezes a derivada de LA em relação a θ menos o quadrado sobre 2 vezes a derivada em relação a θ de LB vezes o cosseno de 2θ. Derivada LA é uma constante. Qual que é a derivada da constante? Zero. Tem aqui zero. Derivada de LB vezes cosseno de 2θ. LB também é uma constante, certo? Pode para fora da derivada. Então vai ser menos LB e quadrado sobre 2 vezes. Quanto que é a derivada do cosseno de 2θ? Derivada do cosseno é seno de 2θ vezes 2. Então eu posso cortar esse 2 com esse 2. Meu torque vai ser igual a menos LB e quadrado seno de 2θ. Vamos pensar nesse. Copiem e daí a gente reflete. Temos muito o que refletir nessa expressão. Derivada da equação lá em cima, isso aí não, o menos 100 não vai pegar o sinal lá da frente, vai ficar positivo isso aí, não? Ah, sim, vai ficar positivo. Perfeito. Faltou sinal. Obrigado, doutor de cálculo. Tá certo. Não, é porque aqui a derivada do cosseno é menos c, faltou eu ajustar o sinal lá na frente. Beleza? Passou batido. Esse exemplo, tá? Eu acho que tem um fixo. Eu acho que o Binho não traz esse exemplo mais simples. Tá? O Binho já tem um exemplo mais avançado que eu espero chegar hoje ainda. Normalmente eu tenho passado no semestre direto o exemplo mais avançado do Binho, mas eu tenho percebido que ninguém entende nada. Então esse semestre eu voltei para os exemplos mais simples. Estou conseguindo entender até aqui? Eu falei, esses são os casos mais simples, por enquanto. A gente está complicando aos poucos. O negócio vai numa escala ascendente até a segunda prova. Vai aumentar bastante. Depois satura e mantém. Depois satura, mas aí depois muda qual que é o sistema. Porque assim, a primeira e a segunda prova, na segunda cai muitas coisas da primeira prova. Tá? Tipo, elas são uma continuidade, né? Fecha a primeira unidade de fundamentos. Aí na terceira, quarta e quinta prova também tipo, elas são uma unidade. Então, tipo, mas não vou cobrar nada das provas que tenham vindo daqui, a não ser alguma coisa muito básica, né? Algumas coisas muito básicas ainda vão cair depois, né? Vamos lá entender então essa expressão. Primeiro, unidade dimensional. O torque, pessoal, qual que é a unidade do torque? Newton. Não. Força. Torque não é
força. Não, Olha a unidade de torque, pessoal. nunca. Ah, watts não é? Não é watts. Watts é Não, potência. Eu achei que torque também era uma força. Não é. Força é força, torque é torque. Qual que é a definição básica de torque? Primeiro qual vocês calculam torque? Você falou, não era. Eu tô pensando numa força que gira pelo próprio eixo. Newton vezes metro? Cabeça. É Newton metro. É força vezes distância. Ah, então tu tava E, na verdade, uma a força- que gira pelo próprio eixo. Então, mas não é Newton. Não faz É força vetorial distância. Isso a gente pode trazer o produto vetorial, né, que a gente quiser, para força vezes distância vezes o seno do ângulo entre os dois. O módulo do torque vai ser isso. O módulo da força vezes o módulo da distância vezes o seno. Certo? Dimensionalmente, Newton metro é similar a uma outra unidade. O que mais é força vezes distância? Além de torque. Não, momento é torque. Torque é momento. Existe uma outra coisa que É uma leve diferença. é a mesma dimensão. Tem uma diferença. Né? Torque não deixa de ser um tipo de momento. Torque também é chamado de conjugado. Os livros de máquina gostam do termo conjugado. Que outra grandeza física tem unidade de força vezes distância? Não, movimento. Quantidade de movimento é outra coisa. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A gente estudou não faz muito tempo. Em conversão 2. O que a gente já estudou em conversão 2? Nada? Eu questiono muito vocês, pessoal. Vocês deveriam ser mais. A turma mais passada respondia mais as questões. Ainda como observador. Essa turma mais passada foi excepcional, porque eles respondiam até questões que nunca outras turmas respondiam. A de vocês, mesmo coisas que outras turmas respondem, não estão respondendo. Então vocês estão para trás em relação a muitas turmas. A turma mais passada estava para frente em relação a muitas turmas. Mas a gente chega lá. E que a força vezes distância também. Que outra grandeza física é composta dessas duas associações? E que a gente já estudou em conversão 2 esse semestre. Não foi muita coisa a gente estudou essa conversão desse semestre ainda. Na dúvida, chutem, pessoal. A pior das hipóteses é um pouquinho. Não, pode ficar nervoso. Força vezes distância. O grande segredo é entender bem conversão 2, entender bem as unidades, o que está acontecendo fisicamente com cada coisa. Se vocês entenderem bem isso, vocês vão muito bem conversão 2. Agora, se vocês não entenderem, aí... Pelo menos para chutar, pessoal. A gente já estudou. Que outras letras a gente usa para representar a distância? Além do D. L é um comprimento. E o que mais? A gente está usando para representar comprimentos.
Não é o H que a gente vê que é o comprimento vezes a Fê? Não, H é campo magnético, né? Ampere por metro. Mas não é a força, né? A gente vê a Fê. Não, FMM não. Não é FMM. FMM não é força. FMM dimensionalmente não é força. A gente chama de força magnetomotriz, mas não é força. A gente vai estudar muito FMM na segunda prova. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Não chegamos lá ainda. O que a gente estudou até agora? Vou mudar a pergunta. Tá. A gente começou analisando a eletroína, fazendo análise elétrica, frequência magnética. E o que a gente estudou? Que grandeza a gente estudou no eletroína? Mais importante que corrente de fluxo constitucional. A energia. 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 E a gente estudou energia magnética, energia elétrica e energia Mecânica. Quanto que é a energia mecânica? Já namora, você vai ter uma distância. Força vezes Distância. distância. Deslocamento. Newton metro é o produto vetorial entre força e distância. Trabalho é o produto escalar entre força e distância. E trabalho é energia. Energia em joule. Newton metro também é chamado de Newton metro por radiano. Tá? E daí você tem a unidade correta matemática. Né? Normalmente os físicos dizem que radiano é unidade, a matemática diz que radiano é unidade, então existe uma diferença entre física e matemática. Mas as duas são coisas diferentes com a mesma unidade. É o único caso na física que isso acontece. Tá? Mas é por quê? Porque a unidade do Newton metro do torque ela é vetorial. Isso tem assim, por radiano. Já a unidade do Newton metro joule é energia, é outra coisa. Tá? Torque não é energia, são coisas diferentes, mas tem a mesma unidade. L quadrado tem unidade de L quadrado é uma expressão que indica Ele é um quadrado. E a gente viu que era L quadrado até agora. N é o quadrado ou L? L quadrado. L quadrado. A indutância é a quadrado. Que é uma. Seria a força que está usando ali, cara. Não é força. Eu lembrei que é o torque por causa do. Não é torque. Força máximo. L quadrado é outra coisa. Que unidade é a unidade de L quadrado? Pra mim Indutância vezes corrente, aquela lá abaixo. Então, 50 ao quadrado dá o quê? Não. Vocês estão devagar, pessoal. Então, 50 ao quadrado dá o quê? energia. Isso aqui, isso aqui. Esqueci. Esse aqui. O Usa fluxo concatenado. Que unidade tem L quadrado, pessoal? A gente já viu isso semana passada, terça-feira, vamos direto isso? Com energia? E expressa com energia L quadrado. Que unidade tem com energia? Puxa, não tem uma unidade da coenergia. Mas que unidade deve ter a com energia? Gente, aqui. Hã? Mas que unidade de raios deve ter com energia? O que é uma coenergia? É um tipo do quê? Energia. É uma energia. Que unidade de energia? É energia. Qual é a unidade de energia? Eu acho que é Hã? Já? Joule. L quadrado, vocês já veem, é joule. E joule é equivalente a Newton metro. Então isso daqui tem uma tendência de estar certo. L quadrado por si só é energia, joule. São dois escalares se juntando. É a energia de posição. Seno é. Não, é força vezes posição. É.
Então, se a gente for se reescrever toda a parte da indutância, o Henry, o ampere lá, a gente vai chegar em Newton metro. Desculpa, tem um erro aqui na nossa. Dá para chegar. E se a gente desenvolver em Newton metro, a gente chega em Weber vezes ampere. Porque L quadrado, pessoal, é L vezes I vezes I. L vezes I é fluxo. Então, lambda vezes I. Sempre que eu tiver uma relação de lambda por I, eu tenho um torque. Tá. Se eu conseguir encontrar um fluxo com uma corrente, eu tenho uma energia ou um torque. Tá. Seno não tem unidade. Seno de alguma coisa não tem unidade. Então, isso pode ser uma energia ou pode ser um torque. Nesse caso, é um torque. O dimensionamento está correto. Então, não tem um erro físico aqui. Agora, vamos entender esse torque. Esse torque, pessoal, eu vou apagar um pouquinho esse desenho ali que está meio sobrecarregado. Vou pegar um ângulo de uma certa posição. Esse torque está a favor ou contra o sentido do ângulo? Como? Esse torque está favorável ou contrário ao sentido do ângulo? Favorável. Tá? Favorável. Favorável. O ângulo está nesse sentido, o torque está positivo, logo ele está no mesmo sentido do ângulo. Então o torque que esse sistema for aplicar tem um fluxo aqui. Esse fluxo ele vai forçar o meu sistema a ir nesse sentido. Certo? Naturalmente o torque tem que ser nesse sentido também. Por quê? Porque o torque está forçando ele para lá. Certo? O torque está avançando, o sentido de referência é anti-horário, o torque está anti-horário. E o torque vai ser máximo quando? Se o ângulo for zero, quanto vai ser meu torque? Esse é o mínimo que ele vai estar na menor distância. Não vai ser nem o mínimo, vai ser zero. Por causa do C. Seno de 0, 2, 6, 0, 0. Eu não vou ter torque nenhum Não. se ele estiver totalmente deitado. E eu não vou ter torque nenhum se ele estiver totalmente 90 graus. 90 graus, porque o torque vai ser Zero. 180, sendo 180 vai dar zero. Então esse torque ele não vai gerar um movimento perpétuo. Eu não tenho aqui torque médio. Não tenho valor médio para o torque. Se a gente fosse pensar graficamente, esse torque seria uma coisa assim. Então esse torque não tem valor médio. Eu não tenho um torque fixo que está sempre aplicado aqui e está sempre forçando esse movimento. E além disso, existem situações em que o meu torque é zero. Por exemplo, em 0, em 90. Eu vou ter torque máximo em 45? 45 graus. Ter torque mínimo em 135. 135 graus. Se eu tiver ele alinhado em 195 graus, ele vai fazer um torque negativo máximo, ou seja, ele vai ir contra o movimento para poder se alinhar. Se ele estiver nessa inclinação aqui, ele vai ainda assim voltar para cá. Então, tanto faz o lado se ele vier para cá ou para cá, ele vai querer se alinhar desse jeito. Se ele passar disso, ele vai querer se alinhar para o outro lado. Sim. Na verdade, até 180 ele vai querer fazer o torque negativo para cá. Esse torque negativo mais fraco, talvez ele não tenha força para poder continuar. Ele vai querer forçar, vibrar, mas ele não vai conseguir virar. Certo? Talvez ele tenha. Aí depende de como que é o atrito desse negócio aqui. Se não tiver atrito, mínimo torque já consegue fazer ele virar. Certo? Mas, digamos que ele consiga se equilibrar de volta se tiver entre 45 e 135 graus. Vou fazer para dizer que ele vai conseguir tentar se equilibrar. A tendência dele sempre é querer ir para esse ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é a tendência dele. Ele sempre quer ter esse ponto de equilíbrio. Por quê? Porque tem o menor obstáculo para passagem de fluxo. Então, ele tem uma tendência de querer sempre se alinhar
para essa situação. Quando ele está totalmente virado, ele não consegue se alinhar, ele também está no ponto de equilíbrio, mas é um ponto de equilíbrio instável. Ele não quer ficar ali, mas ele fica porque ele não consegue sair. Quando ele vira, qualquer tentativa de virar, ele vai querer se encaixar no ponto de equilíbrio estável, no ponto de equilíbrio reto. Certo? E esse sistema, então, ele tem um torque que a gente chama de torque de alinhamento. O torque que ele produz não é capaz de fazer ele girar perpetuamente. Eu não vou ter um motor aqui. Eu vou ter um sistema que tenta se alinhar. Ele tem uma força, ele tem uma resposta. Dependendo da posição que ele coloca, ele vai responder. Porém, ele só se alinha. Ou se ele se alinha, ele não gira mais, ele não se move mais. Ah, sair do posicionamento? Beleza, ele vai fazer um torque para poder retornar. Certo? Deu para entender essa expressão? Acho que a gente conseguiu mergulhar um pouquinho mais rápido. Certo? Posso pegar o quadro todo? Querem terminar de copiar alguma coisa aqui? Você não precisa copiar mais nada, não? Ou tem mais coisa para copiar? Na prova, pessoal, muitas vezes eu peço para eles analisarem a expressão que vocês obtiveram. Né? Como? Na prova, muitas vezes eu peço para eles analisarem a expressão que foi obtida. Né? Então, é importante vocês saberem fazer essa análise. Posso pegar o quadro todo, então? Você fala no sentido de que você dá um problema, ali já tem uma certa análise, tem que explicar como foi feita essa análise? Não. Tipo um resultado. Explicar o resultado para você chegar. Vou ter que explicar a análise também, né? Nas análises, vocês vão fazer passo a passo, eu acompanho a análise de vocês. Né? Então, chegou no resultado. Se o resultado é fisicamente coerente, não é? O que ele significa? Pensa, pessoal, que até 25% do semestre é dia 29 de agosto. Então, vocês podem cancelar ou manter o disciplina até essa data. Então eu melhor prova, vou pensar um pouco, mas assim, minha opção. De optar para conversão 2, fica em conversão 2. Mas talvez pensar em outra. Ou não, se você tiver que dar conta, provavelmente dão, alguns devem dar. A questão é que vocês precisam estudar, entender a física da coisa. Isso vocês são com uma deficiência meio forte aí, em física. Vocês fizeram física 1 na pandemia? Fiscal, sim. Eu fiz a 3 na pandemia. Porque é basicamente fiscal. Por enquanto não tem física 1. E ela, de certa forma, é pré-requisito para conversão. Não tem como você fazer conversão 2 sem ter feito física 1 antes. É impossível. Não tinha um problema, professor. Não tinha problema, professor. Agora um exemplo 2. Agora vamos mostrar esse mesmo sistema com o êmbolo. Só que nosso êmbolo também vai ter uma fonte de fluxo. Então aqui eu tenho um fluxo 2 e uma corrente I2. Uma corrente I1 e um fluxo. Agora eu tenho um sistema multi-excitado. Agora eu tenho duas portas desse sistema, duas entradas. Uma entrada no estator, uma entrada no que a gente pode chamar de rotor. Por que estator? Porque essa daqui é a parte parada, fixa. Então esse daqui é o nosso estator. Ele fica estático. E esse daqui é o nosso rotor. Porque ele fica móvel. O rotor gira por inércia. Eu poderia, ao contrário, né? Eu poderia dizer que esse cara fica parado e esse cara fica girando ao redor dele. Mas, convenhamos que é mais fácil fisicamente acontecer o contrário. Né?
beleza? Só por desencargo de consciência, né? Aqui também eu tenho uma posição de giro θ, né? No mesmo sentido que eu tinha ali anteriormente. Também tem esse ângulo aqui. Aqui eu deixei alinhado, né? Mas deveria estar desalinhado. E agora eu entro numa extensão do conceito anterior, né? Qual variável você acha que vai mudar agora, né? Quais variáveis você faz se mudar agora? Mas qual vai ser talvez a primeira? O objetivo é o mesmo, calcular o torque. Na minha cabeça, o torque vai ser mais de alinhamento. Eu imagino que vai ter uma defasagem de graus das correntes ali, que ele vai tender a se mover assim. Pode ser que tenha. Vai ter uma interação entre as duas correntes. Ali na outra eu não analisei o caso da corrente, por eventualmente poder ter um tipo de sinal alternado, né? Eu poderia ter analisado, só que a corrente constante só vai ter torque de alinhamento, não tem o que fazer, né? Se a corrente lá fosse variável, talvez existisse alguma possibilidade de não ser só alinhamento. Mas talvez não. Ali eu acho que é impossível, a gente sempre deve ser alinhamento, mesmo com a corrente alternada. Aqui, quem sabe, né? Vamos então pensar agora num torque vai mudar, mas quem muda se o torque muda? Quem mudou primeiro? De onde é que vem o torque? Vem da corrente, do fluxo que gera fluxo. Quem que é corrente vezes fluxo? Energia. Energia. Ou coenergia. O torque vem da coenergia. Provavelmente essa daqui mudou antes, para poder mudar o torque. Agora eu tenho dois sistemas. Quem que é a minha coenergia agora? Cada bobina vai ter algo associado a ela. A bobina vai ter uma? Tem um fluxo. Sim. Vai ter um fluxo, vai ter uma energia, uma coenergia para cada uma. Por que elas vão ter cada uma? Corrente? Diferente. Mas além da entrada, Espíritos. espíritos são usados com o quê? Uma indutância. Eu vou ter uma indutância L1 e uma indutância L2. E além disso, eu vou ter uma indutância mútua Sim. entre as duas, L1, 2. Olha que bonito. E agora, energia, pessoal, é sempre escalar. Energia é sempre escalar. Está na definição dela, eu sempre somo energia. Eu sempre somo potência. Independente se está série, paralelo, eu sempre somo. Magneticamente acoplado, não importa. Sempre somo. Então a coenergia vai ser 1 meio de L11 vezes I1 ao quadrado, mais 1 meio de L22 vezes I2 ao quadrado, mais 1 meio de L12 vezes I1 vezes I2, mais 1 meio de L21 vezes I2 vezes I1. Normalmente, L12 é igual a L21, que é igual a 1 tal. Então eu posso dizer que a minha coenergia vai ser igual a 1 meio de L1 vezes I1 ao quadrado, mais 1 meio de L22 vezes I2 ao quadrado, mais L12 vezes I1 vezes I2. Até que foi? Daí? Professor, o L21, você colocou L12 e L21. Aí é como se fosse olhando os dois lados? Você tem que analisar os dois lados. Isso, analisar os dois lados. Eu até posso fazer análise para vocês para verificar que eles são iguais nesse caso. Talvez não dê tempo hoje, mas dá para. Mas normalmente eu dou por causa da quantidade de espirais, né? Na verdade, ele vai ser um produto da espiral. Tipo, normalmente é um N quadrado, né?
Então, na verdade, vai ser o n de 1 vezes n de 2. Dimensionalmente, isso é um n quadrado. Sim. Então, n2 vezes n1 e n1 vezes n2 é a mesma coisa. Eu vou mostrar como é que a gente chega nela depois. Talvez sobre tempo de fazer isso na semana que vem. É tudo junto. Às vezes querem dar uma conferida no capítulo 3 do FIX, tá? Ele também trata esse problema, se quiserem dar uma olhada lá. Eu acho que o domingo ele vai direto para o próximo problema que eu queria ter resolvido hoje, mas vou resolver na terça-feira. Eu estou já um pouco atrasado com a matéria, mas eu acho que vai dar tempo ainda para a prova. Mas é importante que vocês peguem bem esses conceitos iniciais. Eu acho que eu trouxe eles para justamente trabalhar melhor, né, nesse semestre. Eu vou dar uma olhada na L22 agora. Quem que seria a L22? A L21, a L1 vai ser a mesma que a gente viu antes. Por quê? Porque é exatamente o mesmo sistema. Ela não muda. A L11 vai continuar sendo LA menos LB vezes o cosseno de 2 θ. Não muda em absolutamente nada. A L22, dá uma olhada nela. Eu vou ter um caso em que então, aqui você observa que a corrente está entrando desse sentido, então ela está fazendo algo assim, né? O fluxo produzido por essa bobina está para baixo. Tá. Certo? Isso. Né? Tá entrando. Ela está entrando, então pela região direita está assim, né? Então eu tenho um fluxo, pelo menos isso. Não. Aqui o fluxo nessa situação está para cá. Certo? Se eu girar a bobina 100%, o que vai acontecer? Vai dar 180 graus. Vai mudar o sentido do fluxo. Sim. Então a posição nesse caso influencia. Não importa se ele está de um lado ou se está de outro. Tipo um sentido magnético assim, não é assim? Porque aqui, se ele está desse lado, o fluxo vai aqui. Se eu viro, Aí o o fluxo vai para lá. Ah, que tem um negócio de computador lá, Ah. parece. Não, só os pensamentos aí. E aqui, eu continuo tendo aquele caso Não. de ter sempre um valor fixo Sim. e um valor máximo de indutância. Então aqui eu continuo tendo um caso de uma indutância, um estilo assim. Uma LC, mais ou menos, agora a gente vê potenciais, mais uma LD, agora vai ser vezes um seno ou cosseno de θ, não de 2θ, que agora o sentido importa. Então agora eu tenho um máximo, um negativo, né? Sei lá, um mínimo, tipo, se ela está em 270, ela está num valor negativo. Se ela está em 90, ela está num valor positivo. Então, na verdade, o 270 tem que me dar um valor negativo de indutância, obrigatoriamente. Então, na verdade, ela nem tem um termo fixo. Porque ela sempre pode estar negativa ou positiva em relação à indutância dela. Ela pode ter uma indutância negativa ou uma indutância positiva. Aqui eu posso ter indutância negativa. E pode concatenar fluxo de outra forma. Não a forma convencional, digamos assim. Professor, quando você fala em indutância negativa ou positiva, você fala em relação à posição? Quer dizer que ele vai ou virar para um lado ou virar para o outro? Isso. E percebam que se a indutância estiver totalmente assim,
ela não vai concatenar fluxo. Porque vai dar os dois lados. Tanto em 0 quanto em 180, ela é sem fluxo. Em 90 ela concatena certo do fluxo máximo, em menos 90 ela concatena um fluxo mínimo. Então, a L22 vai ser um L22 seno de θ. Certo? Deu pra... Pedro, só uma coisa, professor, como que eu vou saber quando que vai ter o lado negativo e quando que não vai? Aí depende, porque nesse caso a própria bobina que está invertendo. Na outra, a outra bobina não se afeta pelo sentido. Agora essa bobina se afeta pelo sentido do ângulo. É porque está em volta dela. É, porque é a concatenação panela, né? Não está aqui. É, aqui o fluxo está nesse lado, né? Está concatenando aqui. Então, se o fluxo está concatenando aqui, tanto faz. Se esse lado está de um lado ou se de É outro. porque sempre vai ser. Porque aqui não interfere o sentido de concatenação. Agora aqui interfere o sentido de concatenação. Se o fluxo está de um lado ou se o fluxo está do outro. Consequentemente, eu tenho uma mudança na nossa indutância. Então, ela vai ter essa característica. Vamos ver aqui a versão. E qual que é o despertador aqui? Tem um despertador que vai falar quando... Tá. Bem, vamos então para mudança mútua. Bem, na verdade, aqui, na verdade, a distância própria, sabe? Ela vai ser constante. Porque aqui, ela sempre, aqui que eu fiz a análise com vocês foi a análise da distância mútua, porque eu estou considerando que está vindo um fluxo de fora e esse fluxo está passando num certo sentido e ela está concatenando aquele sentido. Tá? Essa daqui é a distância mútua, ela é a L12. Porque eu estou supondo que tem um fluxo fixo vindo de fora. Aqui, nessa bobina aqui, se for a distância própria dela, sempre vai ter um fluxo nesse sentido e está girando para lá e para cá, né? Ela não vai ser constante por causa do núcleo em si, né? Mas ela tem que ter um valor sempre positivo, porque por mais que ela gire, ela sempre vai estar, digamos assim, é mais fácil considerar que o núcleo está girando do que ela, entende? Porque ela sempre está estabelecendo um fluxo ali. Tipo, ela sempre tem que concatenar alguma coisa dela mesma. Então, a distância própria sempre concatena, porque ela é a própria distância daquele núcleo. A mútua nem sempre. Se esse aqui estiver girado, esse fluxo não vai concatenar nada da outra. Mas é porque eu tenho dois fluxos. Então, se a mútua eu vejo numa bobina, o fluxo passando pela outra. O fluxo da outra passando naquela bobina. Isso é a análise da distância mútua. Tá? Então, aqui foi a análise da distância mútua. Ela pode não concatenar nada, porque vem do outro fluxo. Já a bobina em relação a ela mesma, ela tem que concatenar sempre alguma coisa. Então, ela precisa, obrigatoriamente, estar concatenando algo. Ela pode concatenar mais ou menos. Né? Se eu deixar ela aqui e for girar ela, né, ela vai ter uma indutância similar à indutância anterior, no caso, né? Mas a ideia é que se eu tenho uma posição aqui, essa posição, esse ângulo está variando com essa posição. Ela vai gerar um fluxo, por pior que menor que esse fluxo seja, porque vai estar sempre passando por ela. Né? Vai ter, claro, um grande espalhamento entre ferro, vai ser muito variável, mas ela vai ter um fluxo positivo não nulo. Né? E
esse fluxo também não vai mudar o sentido. Então ela também tem uma indutância da forma da outra indutância própria. Tá? A L22 vai ser uma indutância do tipo LE, ou que eu vou chamar de LC, sei lá. LD menos um LE cosseno de 2 θ. Que ela, por pior que ela seja, tipo, o sentido dela, o fluxo que ela vai estar gerando para ela mesma vai ser sempre no lado positivo. Então, ela não tem como ficar negativo, que é o fluxo que passa por ela mesma, não é outro fluxo de referência. Tá? Se ela inverter, o fluxo vai estar sendo ao contrário também. Então essa mútua, sim, porque eu já tinha um fluxo estabelecido fixo, daí se o fluxo está ao contrário e estava considerando, fica negativo, então fica negativo. Tá? Agora, uma indutância própria não pode ser negativa porque ela não vai inverter o próprio fluxo. Senhor, tem monitor aqui conversando? Não. E o senhor tem horário de continuar? Tem. Será que é? Normalmente é depois dessa aula. Beleza, ficou na sequência. Beleza até aqui então? Então o torque, a gente para aqui, daí o torque semana que vem eu pergunto e daí a gente já vai para outro exemplo que eu queria passar hoje. Beleza. Isso aqui você pode dar uma olhada no fixo também, então. Ele tem mais no fixo até do que no próprio exemplos são ainda mais simples, depois eu acabo ficando complicado.